Olá, gente querida que nos acompanha aqui no canal da BPE e no canal Paz e Bem, com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. Estamos de volta hoje e já publicado o artigo da semana que está aqui embaixo no link, né, sobre as depressões do mundo e o anúncio de final do mundo, né? Quer dizer, nós precisamos pensar um pouco nesse adoecimento coletivo a que estamos todos e todas submetidas, né? Então leiam o artigo e acompanhem a nossa reflexão de hoje aqui. Eu ouço todos os dias, todas as pessoas das mais diferentes idades, das mais diferentes profissões, das mais diferentes condições e de vários lugares do Brasil e até do mundo me dizerem: estou cansada, estou cansado, exausto, exausta, triste, deprimida, desanimada, desanimado. Enfim, e a gente, todo mundo se sente atualmente um pouco assim ou muito assim, né? Então, o que está acontecendo? Na verdade, nós estamos vivendo, em primeiro lugar, num ápice, né, de um sistema econômico neoliberal, né? Apesar desse atual governo tentar amenizar algumas coisinhas, mas está abraçado também com todo o neoliberalismo, porque senão nem estaria lá, né? Mas, enfim, e esse sistema que explora, que nos arranca a pele, que nos faz morrer de tanto trabalhar e sempre com a sensação de insuficiência, né? Porque o dinheiro nunca dá, o tempo não dá, né? Então a gente não consegue ter um lazer, não consegue conviver com as pessoas que ama, não consegue usufruir da arte, e quando consegue, por muito esforço, fica uma coisa fragmentada, que a gente sempre está com sensação de culpa de não estar trabalhando, de não estar fazendo, de não estar produzindo, porque também precisamos pagar os boletos e precisamos alimentar toda a roda do sistema. Então é um processo neurótico coletivo, imposto, constituído por um sistema econômico absolutamente desumano, né? Absolutamente extenuante para todos nós, e todo mundo está sentindo. Tiramos aí meia dúzia de privilegiados que não trabalham para viver, que vivem, né, com bilionários, milionários, né? Enfim, que não precisam pensar em como pagar os boletos no final do mês, que não precisam pensar em como manter um emprego, manter um trabalho, ou conseguir cliente, ou conseguir pessoas que nos ajudem a esta sobrevivência mínima necessária. E quando eu falo isso, eu estou falando tanto do trabalhador da periferia, do entregador, quanto da pessoa de classe média, que é um profissional liberal ou que é professor. Enfim, todos estão submetidos a esse sistema, todos estão extenuados, todos estão desanimados. E além do que, nós somos bombardeados a cada segundo por más notícias, por prognósticos péssimos de futuro. Ou seja, estamos assistindo um genocídio ao vivo e a cores há meses, sem que ninguém tome nenhuma atitude. O povo está se levantando, mas continua, ninguém faz nada, né? E aquilo nos angustia. Qualquer pessoa que tem o mínimo de empatia, de sensibilidade, ao ver tantas milhares de crianças mortas, né? Mães ali, né? E assim, outras guerras, a guerra da Ucrânia e da Rússia, e as situações da África, que também ocorrem genocídios lá. Enfim, é tanta coisa negativa. E fora agora, temos essa crise climática que chegou. Anunciaram, avisaram, os cientistas trabalharam em cima de modelos de previsão, etc. Agora chegou, ninguém fez nada, ninguém ouviu, ninguém se mobilizou, a não ser uma Greta Thunberg e meia dúzia de militantes no mundo. Mas os governos, as empresas, ninguém se mobilizou, ninguém fez absolutamente nada. Então, chegou a crise, enchentes em toda a parte. Tivemos agora essa tragédia no Rio Grande do Sul, mas também agora, por exemplo, esses dias, estamos com a Alemanha debaixo d'água. Enfim, né? Fora as secas e fora... eu, por exemplo, vejo o preço do azeite, que é um item que eu adoro como italiana. É um absurdo por causa da seca, né, da Espanha, e que é um dos grandes produtores de azeite no mundo, e a seca acabou com as plantações.
Então, nós estamos sendo impactados a cada segundo por notícias, por visões, porque tudo é ao vivo, a cores, assim, no ato, né? Está acontecendo, a gente vê já as violências, as pessoas matando, as pessoas se afogando, quer dizer, tudo é muito intenso, né? Antes a gente demorava muito para saber uma notícia, lia no jornal com uma fotinho, agora não, é tudo ao vivo, é tudo é, no tempo, no tempo que está acontecendo. Então, obviamente que tudo isso junto, né, nosso cansaço do trabalho, nosso cansaço de excesso de más notícias, tudo isso acaba nos adoecendo. Então, é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico. E aí, como diria o Vinícius, aqui numa música dele, e aí vem o psiquiatra, né? Quer dizer, ou seja, aí vem o remédio de tarja preta. E aí nós alimentamos mais ainda a indústria farmacêutica, que já tem lucros imorais absurdos, e que se alimenta também desse sistema. Nós não combatemos as causas, vamos nos sintomas, né? Então nos dopamos, né? Muita gente vive dopada. E os remédios tiram o brilho do olhar, os remédios engordam, os remédios têm efeitos colaterais, e os remédios estão sendo dados para as crianças, de monte, aos montes, né? Então a criança perde o brilho, fica apática. Os adultos também, né? Mas uma criança apática com remédio é pior ainda. Então vejam, não digo que não haja certos casos em que um remédio temporariamente seja necessário, né? Mas é um abuso também da indústria farmacêutica e está dentro de todo esse sistema, né? Adoecemos por causa do sistema e procuramos o alívio dos sintomas dentro do sistema e tudo é voltado para o lucro e não para a melhoria do bem-estar do ser humano. Então, isso é uma situação absolutamente insalubre do ponto de vista psíquico, espiritual, social, econômico, enfim, sob todos os pontos de vista. E aí as pessoas, de fato, perdem a esperança. Muita gente que é pensando em suicídio, há uma dificuldade também de cuidarmos uns dos outros. Primeiro, pelo exacerbamento do individualismo, né? O exacerbamento do egoísmo, que o próprio sistema incentiva, a competitividade, correr atrás do sucesso ou da simples e necessária sobrevivência de maneira desordenada, de maneira abusiva, né? Mas também porque não temos tempo de cuidar do outro, né? Então a pessoa precisa tanto trabalhar que não tem tempo para cuidar do filho, para cuidar da mãe idosa, do pai idoso, tudo tem que ser terceirizado e aí tem que se pagar também. Então é um embrulho, né? É uma coisa bem difícil, porque é um labirinto em que nós estamos enredados e que isso está provocando um adoecimento psíquico geral, né? Geral. Não há uma pessoa que não diz eu estou cansadíssima, eu estou exausta. Ainda tivemos a Covid, que também deixou marcas, a pandemia, enfim, desgovernos, né? E ainda temos a ameaça da extrema-direita tomar o mundo, as ameaças fundamentalistas. Então, quando nesse momento nós temos, por exemplo, as crises climáticas, toda essa insegurança, né, que nós temos em relação ao futuro, né, do mundo, até da sobrevivência da espécie, e aí também os fundamentalismos vêm com panaceias perigosíssimas, com anúncios apocalípticos, né? Porque Jesus está voltando, não é porque nós estamos entrando no mundo de regeneração e a data tal, enfim. As fake news e todos esses anúncios fundamentalistas são anti-ciência, né? Ajudaram, por exemplo, a muita gente não se vacinar na época da Covid, até fez com que o desgoverno brasileiro assumisse uma atitude anti-vacina, ou seja, anti-ciência. Então é preciso que a gente pare, pense, medite, respire fundo, né? E se agarre em primeiro lugar à ciência, aos fatos. E os fatos que a ciência apresenta não são animadores em relação, por exemplo, à crise climática, né? Os fatos que a ciência política nos apresenta também não são animadoras, porque há anúncios de extremismos de direita tomarem conta do mundo. Mas nós não podemos entregar os pontos, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar que tudo isso seja uma inundação
de desgraças, de tragédias, de adoecimentos sem volta, porque nós não temos que entregar nas mãos de alguns poucos bilionários sádicos, bizarros, que estão dominando o mundo, né? E que pouco se importam com crise climática, com pobreza, com miséria, com enchentes, estão preocupados em formar uma colônia em Marte, né? Como determinada pessoa aí, que eu não vou citar o nome, eu não cito o nome de gente ruim, de gente canalha. Uma determinada pessoa aí, que é bem famosa, uma das pessoas mais ricas, se não a mais rica do planeta, que quer construir uma colônia em Marte. Então deixa que o povo da Terra morrer e meia dúzia de privilegiados vão morar em Marte, o que é um delírio, né? É um delírio que revela o nível de sadismo, de indiferença para com o sofrimento humano, né? E que com tanto dinheiro poderia, em 2 tempos, essas pessoas, meia dúzia de bilionários, se despojassem das suas riquezas, ou nem dividissem metade das suas riquezas, para sanar os problemas da fome, da agricultura, da água potável, das guerras, nós estaríamos num patamar bem mais tranquilo, né? Então, nós não podemos entregar a nossa vida, o nosso mundo, o nosso futuro nas mãos dessas pessoas adoecendo e ficando apáticos e tomando remédios e nos dopando, né? Nós temos que lutar, nós temos que respirar fundo e estar na luta. Então, muita gente desiste, inclusive, de saber as notícias, porque não aguenta, né? Deprime, fica mal. Tudo bem, a gente se sensibiliza, a gente pode até chorar, a gente pode sentir empaticamente as dores alheias, mas nós não podemos viver em estado de fusão com a dor da humanidade. Nós temos que preservar o nosso eu para podermos atuar de maneira lúcida, eficaz e equilibrada, sem nos perdermos na dor do outro ou na nossa própria dor, né? Então, é preciso terapia, é preciso conexão com a espiritualidade, é preciso conexão afetiva, porque o amor cura, o amor nos anima, estarmos de mãos dadas com as pessoas que amamos e que nos amam, né? Nos traz um bem-estar, nos traz uma força interna, né? A sensação de pertencimento a grupos, a pessoas, a amizades que nos acalentam e nos dão forças, né? E também a arte é um caminho de cura, de elevação, de atuação, de militância também, e que nos faz bem e que nos dá esperança. Então, e a espiritualidade, porque a espiritualidade é a conexão com o todo, com Deus, com a divindade, com toda a humanidade, com tudo que é bom e elevado e puro e luminoso no universo e que pode aplacar as trevas do momento, né? Então, nós precisamos estar firmes e fortes. Precisamos apoiar todas as lutas que visam a melhoria do mundo e a abolição desse sistema injusto, desumano, cruel, sádico, que nos arranca as entranhas, né? Que nos faz adoecer com burnout, com ansiedade, com depressão, enfim, com todos os tipos de adoecimento por conta de um trabalho excessivo, de falta de justiça, de falta de espaço para vivermos, onde nós só temos uma vida em que a gente só tem que trabalhar insanamente. Então é preciso que a gente se oponha a tudo isso. Há muitas pessoas no mundo se opondo a esse tipo de vida, fazendo uma vida diferente, procurando atuação política, procurando atuação de ajuda mútua, procurando atuação de espiritualidade saudável, né? Porque nem toda espiritualidade, tenho dito aqui, é saudável. O fundamentalismo é uma péssima forma de espiritualidade, né? Que nos traz apenas mais ilusões, mais fake news, mais dominação, mais submissão. Então precisamos procurar, sim, espiritualidade mais crítica, livre, não submissa a ninguém, né? Que é igualitária e horizontal, e não uma espiritualidade das religiões quando oprimem, né? Do religiosismo fanático que oprime e que reprime e que adoece mais ainda. Então, gente, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Tenhamos força,
Vamos ficar de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, que é um lema que todo mundo falava durante a pandemia. Continuemos com isso, ninguém solta a mão de ninguém. Fiquemos juntos, tentemos nos equilibrar através de todos esses recursos que eu apontei aqui, que são os que eu conheço, né? Porque eu fico procurando, pensando recursos, porque tantas pessoas me procuram e dizem esta frase: estou cansada, estou exausta, estou deprimida, estou desanimada, né? Estou angustiada. Então, eu tento, né, achar caminhos, trilhas de cura, de alívio, mas não de apatia, não de esconderijo, não de anestésico, né? Porque se a gente se anestesia, a gente não é mais humano, né? Então, é preciso ter força para viver sem anestésicos. Os anestésicos saudáveis, que não são anestésicos, são fonte de energia, que é o amor, que é a arte, que é a espiritualidade, né? Que é a cultura, que é tudo isso que nos faz bem e que não nos anestesia, não nos torna apáticos e indiferentes. É isso por hoje. Leia o nosso artigo aqui embaixo. Um grande abraço a todos e todas e voltamos na semana que vem.